Voltei! Voltei! Tô muito cheio de neve ainda, não já tira. Não tira. Então, gente, quem não viu o vlog da neve aí, é o que eu botei ontem. Dá uma olhadinha aí. Se você não é inscrito, continua se inscrevendo, gente. Obrigado, viu? Todos os likes, compartilhamento. Minhas redes sociais são aí embaixo. Sobre o que eu acho os cursos de inglês. Se você deve ou não deve investir o seu dinheiro num curso, se vai fazer uma diferença para você chegar aqui falando inglês. Como vocês viram no outro vídeo, eu cheguei aqui sem falar inglês nenhum. Mesmo sem falar inglês nenhum, eu nunca fui para a escola de inglês aqui. E mesmo sem ter ido para a escola, eu cheguei a trabalhar aqui de tradutora de inglês, de português para inglês, inglês para português, para uma companhia de seguro médico, das pessoas que têm acidentes na construção, esse tipo de coisa, que metem os processos aqui, os chamados o SU. Eu acompanhava os pacientes em todos os médicos e fazia a tradução e fazia o repórter da tradução do que o médico falou das pessoas. E eu trabalhei de tradutora num trabalho tão sério como esse, sem nunca ter ido para a escola. Então, eu resumo assim, inglês de escola, o que eu acho? Eu acho que você chegar aqui falando inglês ou não chegar falando inglês, a única utilidade que vai ter, porque eu acho que aprender outra língua é ótimo, pode ser muito útil na sua vida, mas quando você recém chega, eu não acho que vai fazer muita diferença, até porque 99% das pessoas que chegam aqui acabam trabalhando em trabalhos com brasileiros, ou limpeza de casa, ou restaurantes, ou construção, ou babysitter. Para a maioria desses trabalhos você não precisa do inglês. Geralmente a pessoa quando chega, ela procura áreas de brasileiros para que possam ajudá-la. Nessas áreas de brasileiros vocês encontram trabalhos onde a maioria não precisa do inglês. Você falar ou não falar inglês vai ser indiferente. Tem muitos dos meus amigos que estão aqui há mais de 10 anos que também não falam inglês até hoje. O inglês, claro que é útil para você entender o que está acontecendo em volta, aprender outra língua é sempre bom, mas não acho que vai fazer muita diferença na sua vida para quando você chega, até porque você não vai ter documentos, a maioria vem com visto de turismo. O inglês, por exemplo, poderia abrir trabalhos em áreas como escritórios, em coisas que exigem o inglês, trabalhos melhores, mas você não vai ter documentos para trabalhar. Então não make no sense, não faz sentido nenhum. Mas quem não chegar falando inglês, eu aconselho que depois de você se acertar aqui, sim, é importante o inglês para você poder trabalhar em trabalhos melhores. Mas chegar com inglês ou chegar sem inglês, para a maioria é indiferente. Eu não estou te desestimulando a aprender inglês, porque é sempre bom aprender, é útil. Quanto mais você souber, melhor é para você, mais oportunidades de trabalho, para quem tem documento aqui. Mas uma pessoa que está com o dinheirinho ali contado para vir aqui gastar o dinheiro numa escola de inglês, não acho que vale a pena. Você traz seu dinheiro para aqui. E como que eu aprendi inglês, eu não falava nada de nada. E em 3 meses eu falava inglês muito bem, em 6 meses eu falava fluente quando eu casei com um americano. E aonde só se falava inglês, foi assim que eu aprendi muito rápido. Coisa que eu vejo gente que faz anos e anos e anos e anos de escola não consegue aprender o que eu aprendi em 3, 6 meses. Então a melhor maneira que eu acho uma pessoa para aprender inglês é casa. Arruma um relacionamento, cria grupos de amigos entre americanos, que estando nesse ambiente onde só se fala inglês, seu inglês flui assim do nada. Porque eu não tinha nem noção, acabei virando tradutora. Mas o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Se você tem realmente dinheiro sobrando, vai lá e faz, porque se você não aprender antes, você vai aprender depois, vai ter que aprender depois se o teu objetivo for ficar nesse país. E o mínimo que eu acho que a gente que está aqui tem que fazer é aprender a língua do país para onde a gente veio. Mas, volto a repetir, para a chegada, se você pesquisar aí, a maioria dos brasileiros aqui trabalham para brasileiros, para portugueses, para espanhóis, para o pessoal hispano. Se você só sabe o The Books on the Table, não tem problema não, viu, gente? Se vocês forem vir para os Estados Unidos e não tem dinheiro para pagar um curso de inglês, você procura essas áreas como Newark, que é aqui em New Jersey, onde você não precisa do inglês. Orlando, procura lugares assim onde tem uma comunidade grande de brasileiro, que você vai se virar na mesma. E aí, com o decorrer dos anos aqui, do tempo, você vai aprendendo inglês. E a melhor maneira de aprender inglês, eu não acho que seja a escola, eu acho que seja assim, convivendo com os americanos. Principalmente com as crianças americanas. Criança americana parece Teletubbies. Você não entende nada que ela fala, fica lá repetindo 10 mil vezes pra vocês não rir da sua cara. Criança aqui é top. Se você gostou, gente, dá like, compartilha, ó. Obrigado de coração a vocês que estão aí ajudando o canal. A gente tá crescendo cada dia mais, ó.
Eu vou ter que andar no carro, gente, que eu tô congelando. Mas espero ter ficado uma luz bonita, que aprendi com a Flávia Carino, fundo legal. Para finalizar, o inglês eu não acho que faça diferença se você tá aqui ilegalmente com visto de turismo, que você não tem o permit de trabalho, o inglês não vai fazer muita diferença para você. E se você consegue entender um pouquinho de espanhol, então você se vira em qualquer loja, até mesmo quando você liga para essas coisas, colocar um telefone no seu nome, essas coisas, sempre tecle press 1 for English, tecle 2 for espanhol. Então, aqui a gente se vira até no portunhol. Gaste seu dinheiro onde você quiser. Ou aprenda na rua inglês que nem eu.